Segundo ano, boa tarde. Hoje é dia... Quem sabe que dia é hoje? Dia 14 de setembro, segunda-feira, tá bom? Vamos iniciar nossa aula de hoje com a aula de história, tá ok? Então vamos lá. Aula de história, né? Hoje é dia 14/9, páginas 219 e nós vamos fazer até 222, tá bom? Então vamos lá. 219 no livro, tá bom? O tema é trabalho remunerado, tá bom, turminha? Nós já fizemos essa página, né? O exercício de cima, tá bom? Aí tem um textinho bem pequenininho no final da página, né? Que tá escrito trabalho remunerado. Nós vamos iniciar nossa leitura por aqui, tá bom? Então vamos lá, vou compartilhar também um livro com vocês. Trabalho remunerado. Todo mundo achou? Sim? Então vamos lá. O que seria trabalho remunerado? Nós sabemos já o que é trabalho, né? Remunerado quer dizer o quê? Ganhar alguma coisa em recompensa, né? Então, olha só. Por que a maioria das pessoas, a partir da idade adulta, estão preocupadas em encontrar um emprego? Por que as pessoas querem um emprego, hein? Para quê? Para poder sobreviver, né? Comprar as suas coisas, seus produtos de necessidade básica. Precisamos nos alimentar, precisamos ir ao mercado. Então, para isso, precisamos de dinheiro. E para obter dinheiro, né? Dinheiro dá em árvore? Não. Eu só consigo dinheiro se eu trabalhar. Então, as pessoas, quando chegam na fase adulta, elas já ficam preocupadas em conseguir um emprego para que, né, as pessoas quando ficam mais velhas, né, elas já começam a querer as coisas, né? Vão querer casar, comprar uma casa, comprar um carro, comprar o seu apartamento. Então, para isso tem o quê? Guardar dinheiro, né? Tem que trabalhar bastante. Então, daí a preocupação das pessoas em querer um trabalho, né? Então, olha só. Qual é o objetivo de ter uma profissão? Então, para que eu quero uma profissão? Eu quero uma profissão que eu faça o que eu goste, né? E também para que eu seja o quê? Remunerado. Eu trabalho e eu recebo alguma coisa em troca, né? Algumas pessoas escolhem uma profissão porque gostam e se sentem felizes trabalhando nela. Além disso, os adultos trabalham para receber pagamento, ou seja, um salário. Então, assim, turma, o dinheiro é importante? Claro que é, né? Eu tenho que comprar minhas coisas usando o dinheiro. Só que antes de tudo isso, eu tenho que pensar que para eu trabalhar, para eu ter uma profissão, eu tenho que escolher a profissão que eu goste, né? Que eu goste do que eu faça, né? Já pensou? Por exemplo, eu gosto de ser professora. De repente, se eu não fosse professora, se de repente eu trabalhasse num shopping, numa loja, será que eu ia gostar? Será que eu ia ser feliz em ser uma vendedora, em trabalhar no shopping lá o dia todo, né? Então, assim, eu não ia gostar. Então, eu tive que procurar, né? Tive que escolher uma profissão na qual eu gostava. Eu gosto de crianças, eu gosto desse contato. Desde pequenininha a gente tem um sonho, né? Quem aí não sonha em ser um advogado, em ser um policial, né? Em ser uma professora, né? Então, assim, desde pequenininha a gente tem sonhos, né? E quando a gente cresce, a gente pode mudar de ideia ou não, né? Em relação à profissão, certo? Então, vamos lá. Continuando aqui, né? Então, olha só. Trabalho remunerado. Então, trabalho remunerado é aquele trabalho no qual eu trabalho e recebo um pagamento, né? Que é chamado de salário. Então, agora nós vamos para a próxima página, que é a página 220, certo? Então, olha só. O salário é o pagamento de determinada quantia em dinheiro a uma pessoa que realizou algum trabalho. Então, assim,
todo mundo que trabalha tem um salário, mas será que todos os salários são iguais? O meu salário é igual ao do pai de vocês, da mãe de vocês? Não. Cada um recebe um valor específico de acordo com a sua profissão. Então, a professora, ela recebe um salário por mês, né? O advogado recebe outro tanto por mês, e assim, de acordo com a sua profissão e as suas horas trabalhadas, né? Tem pessoas que recebem por hora, tem pessoas que recebem por dia, tem pessoas que recebem mensalmente. Então, assim, é muito extenso, né, esse assunto de recebimento, né? Só sabemos que quem trabalha recebe um determinado valor em dinheiro, tá ok? Então, vamos lá. O trabalho remunerado, olha só, o primeiro parágrafo aqui, ó, turminha. O trabalho remunerado com dinheiro é relativamente recente na história da humanidade. Na Roma Antiga, por exemplo, os soldados romanos recebiam o sal como pagamento. Olha só que interessante, gente. De onde se origina a palavra salário? Naquela época, o sal tinha grande valor e podia ser trocado por qualquer produto. Então, assim, nem sempre as pessoas recebiam dinheiro, como a gente está vendo aqui, né? Que os soldados, eles recebiam sal, que era um produto muito valioso naquela época, né? Então, com o sal, eles poderiam fazer outras trocas, né? Eu dou um pouquinho de sal para você, você me dá sabonete. Então, assim, havia essa troca, né? Não era remunerado com dinheiro, com salário, tá? Então, olha só, mão na massa. Você vai até a página 43 do material de apoio, você vai recortar a imagem do profissional e cole no local que indica a profissão dele. Então, vamos lá, nós temos aqui várias profissões, né? Ó, padeiro, professora, caixa de mercado, mecânico, cientista, policial. Então, vamos lá. Vocês vão lá na material de apoio, na página 43, vão recortar e colar nas profissões indicadas aqui, ok? Vamos lá. Mão na massa. Já colaram nas profissões indicadas, certo? Então, agora nós vamos para trabalho na indústria, ok? Então, vamos lá. Seguindo aqui, ó, trabalho na indústria. O mundo do trabalho passou por transformações ao longo da história. Diversos produtos que são necessários nos nossos dias e são produzidos atualmente pelas máquinas na indústria precisavam ser feitos de forma artesanal no passado. Então, nós já sabemos disso, né? Que antigamente era tudo o quê, gente? Era tudo manual, né? Depois, com a vinda da tecnologia, começaram a criar as máquinas, as indústrias, daí começou a evoluir, né? O que se fazia em um dia, né? A produção de um dia é equivalente à produção de uma hora com as máquinas, né? Então, uma grande diferença na produção. Então, olha só, continuando. Observe ao lado a imagem de um sapateiro produzindo sapatos sem o uso de máquinas, gente. Ele utiliza suas ferramentas e seu talento na profissão. Então, olha só. Aqui tem um sapateiro, gente, olha só. Produzindo um sapato, né? Porque antigamente não tinha as indústrias, né? Que fabricavam os sapatos que as pessoas usavam. Então, olha só. Atualmente, a maioria dos sapatos é confeccionada em fábricas, né? Olha só aqui já outra imagem, né? Como é feita a produção na indústria, nas fábricas, né? Então, olha só que diferença, né? Então, olha só, com a utilização de máquinas, o processo de criação de um sapato foi dividido em etapas. Existe uma pessoa que corta os moldes, né? A outra que cola o sapato, né? Então, olha só, cada um fica encarregado, né, de fazer
uma função, né? No caso da produção do sapato, né? Isso vale também para outros produtos, né? Cada um tem uma função, né? De ficar supervisionando os produtos que são fabricados. Então, olha só, aqui na imagem, ó, fábricas de sapatos, ó, percebe-se que uma única pessoa está trabalhando nessa etapa. Então, olha só, tem somente uma pessoa trabalhando nessa etapa, certo? Ela está de olho em tudo que está acontecendo aqui no... Se a máquina vai travar, né? Se vai ter algum erro, certo? Então, próxima página, 222. Essa transformação do mundo do trabalho demorou muitos anos para acontecer. Então, assim, não pensem, né, que como vocês estão vendo muita tecnologia atualmente, não pense que foi assim num piscar de olhos, né? Demorou muito. Pode-se dizer que começou na Inglaterra, há aproximadamente 300 anos. Naquela época, alguns inventores começaram a criar máquinas grandes, capazes de produzir algumas mercadorias muito mais rápido e em maior quantidade, certo? Então, olha só, aqui tem o exercício 1. Observe os desenhos a seguir, marque 1 ou 2, né, nos quadros, diferenciando a ferramenta utilizada para cada tipo de trabalho. Então, olha só, o número 1, ele vai representar os objetos utilizado em trabalhos manuais. Então, tudo que for trabalho manual, né, nós vamos utilizar o número 1 como resposta. E o número 2 vai ser representado por objetos utilizados em trabalhos industriais, ou seja, lá nas fábricas, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, no exercício a máquina, ela é um objeto que eu posso utilizar em trabalho manual ou em trabalho industrial? Essa industrial. Máquina... Industrial. Então, eu vou colocar o número 2, certo? Porque o número 2, ele representa o trabalho industrial. Então, coloquem aí o número 2, ok? Então, vocês vão fazer o B, o C, o D, o E e o F, tá bom? E já já eu volto para fazer a correção com vocês. Combinado? Vamos lá, então. Tá bem. Então, vamos lá. A imagem do B, turminha, é a imagem de um pincel. Então, como eu posso classificar o pincel? Trabalhos manuais ou trabalhos industriais? O que vocês acham? Quando eu pego um pincel, Manual. fazer um trabalho? Manuais. Manual. Muito bem, então eu vou colocar o número 1, ok? Ótimo. Agora, o martelo. O martelo, ele é um objeto também que eu faço um trabalho manual ou é um trabalho na indústria? O que você Manual. 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 Então, eu vou colocar também o numeral 1 no martelo, tá bom? Agora o D, um braço mecânico. Olha só, o braço mecânico, ele substitui o nosso braço. Então, ele é considerado um objeto de trabalho manual ou de trabalho na fábrica, na industrial? O que vocês acham aí no D? Industrial. Ele está substituindo o trabalho manual, né? Que seria o nosso braço aí no lugar desse braço mecânico, né? Então, eu vou colocar o numeral 2 no D, que é um braço mecânico, né? Agora, gente, o E. Nós temos a imagem de um serrote. O serrote, ele precisa o quê? Para fazer um trabalho com o serrote, ele precisa de uma pessoa que esteja o quê? Segurando. Então, eu posso classificar ele como trabalho manual ou como trabalho industrial? O que vocês acham aí? Manual, muito bem. Então, eu vou colocar o número 1, certo? No serrote. E por último, nós temos aqui um painel de controle. O que seria um painel de controle? Um painel de controle, gente, seria um serviço que está ali todo registrado, certo? O que vai acontecer,
em que momento vai acontecer. Então, aqui são registros, né, dos serviços que vão ser realizados, né? Então, esse painel, ele representa um trabalho manual ou um trabalho industrial? Industrial. Muito bem, porque um trabalho manual eu não preciso de um painel de controle, né? Porque eu estarei fazendo, né? Então, como é um trabalho nas indústrias, e é muita, a produção é muita, a demanda é muita, então eu preciso sim de um painel de controle nas fábricas. Então, a letra F eu vou classificar com o número 2, ok? Muito bem. Então, olha só. Então, hoje nós aprendemos, né, sobre essas transformações, né, que atualmente o trabalho manual ele já está, ele já foi substituído por muitas, né, por muitas máquinas, certo? E também aprendemos sobre o trabalho remunerado, né, aquele trabalho em que nós recebemos uma quantia, né, em dinheiro pelo serviço que a gente presta, né? Certo? Então, olha só, nossa aula de história tá ficando por aqui, tá bom? Então, agora nós vamos para a aula de português, tá bom? Vou compartilhar aqui com vocês a página de português. Então, depois de história, nós vamos para português, página 16, tá bom, turma? Página 16 e 17, tá? Enquanto vocês procuram a página aí, eu vou trocando aqui, tá? Coloquem a data. A matéria de hoje, o conteúdo de hoje de português é sobre o acento circunflexo, hein? Você já sabe o que é acento circunflexo, né? Na aula passada nós fizemos acento agudo, né? E hoje nós vamos saber um pouquinho mais sobre o acento circunflexo, que é o famoso, né? Chapeuzinho do vovô, né? Quem já ouviu isso? O acento circunflexo é o chapeuzinho do vovô, né? Na minha época eu cresci ouvindo isso, que o acento circunflexo era o chapeuzinho do vovô. Vamos lá. Então, acento circunflexo. Acompanhem o livro de vocês, ó. Observem essas palavras e leia-as em voz alta. Então, vamos fazer o seguinte. Nós vamos ler essas 3 palavrinhas que estão aqui destacada, né, nesse quadro. Então, vamos lá. São as seguintes palavras. Lâmpada, pêssego e estômago. Se vocês separarem direitinho, as 3 palavras, elas são o quê? Acentuadas, né? E como nós estamos falando sobre o acento circunflexo, é esse acento que as palavras estão sendo acentuadas. Então, vamos lá. Todos juntos, vamos ler em voz alta as 3 palavras, tá bom? Então, vamos lá. Primeira palavrinha, lâmpada. Então, todo mundo repetindo. Lâmpada. Segunda palavra, pêssego. Falem aí em voz alta, tá bom? Pêssego. E a última palavra, estômago. Certo? Estômago. Então, gente, olha só. Nós já vimos que elas são acentuadas e com acento circunflexo. Nesse exemplo, há um acento gráfico sobre as vogais para indicar a pronúncia correta das palavras. É o acento circunflexo. Ele é utilizado para indicar o som fechado das vogais tônicas A, E e O. Então, olha só. O acento agudo, gente, quando nós falamos, né, nós abrimos mais a boca para falar, certo? No acento agudo. E já no circunflexo, a nossa fala é mais fechada, né? O som fica mais fechado. Vamos fazer um exemplo? Olha só. Então, vamos falar a palavra lápis. Então, falem aí, lápis. Você abre mais a boca, né? Ó, lápis. Certo? Então, eu já sei que essa palavra, quando ela tem esse som aberto, né? Então, o acento, ele é o quê? Ele é o acento agudo.
Agora, no circunflexo, tem essa diferença, né? Entre o acento agudo e o circunflexo. O agudo, eu abro mais a boca, né? Para falar essa palavra, certo? Agora, o acento circunflexo, o som sai mais fechado. Então, eu quero que vocês falem a palavra robô. Robô. Você abriu a boca tanto quanto você abriu para pronunciar a palavra lápis? Sim ou não? Não. Não, né? Porque a palavra robô, a sua boca não abriu tanto. Então, tá aí a diferença entre o acento agudo e o acento circunflexo, né? O agudo, você abre mais a boca para falar. Nos dois, gente, nos dois, eles indicam a sílaba mais forte, né? Nos dois, no acento agudo e no acento circunflexo. Porém, a grande diferença é a boca para abrir e o som fechado no circunflexo, tá bom? Deixa eu ver se abriu aqui agora o meu livro. Abriu. Então, vamos lá. Aí, tem duas imagens aqui, certo? O metrô, né, que vocês estão vendo aí, certo? E tem o metro. Então, olha só. Eu sei que a palavra metrô, ela é acentuada, certo? Já a palavra metro, ela não é acentuada. Vocês concordam com isso? Sim ou não? Sim. Concordam? Como que tá na imagem? O metro é acentuado, não é? Certo? Tá aqui, ó, no livro de vocês. O metrô é acentuado, o metro não é acentuado, mas nós estamos falando de uma mesma palavra. Mas, olha só, com sentidos diferentes. Tá vendo como o acento, ele faz toda a diferença? Olha só, as palavras são iguais, certo? Ó, metrô e metro, elas escrevem direitinho, com as mesmas letras. Porém, o acento faz a diferença. Então, ó, metrô. Metrô e aqui, ó, metro, certo? Então, vamos lá. Para ficar clara a diferença entre um som aberto, indicado pelo acento agudo, foi o que eu acabei de falar, vamos ler as seguintes palavras. Então, olha só. Nós temos duas imagens aqui, de uma avó e de um avô, certo? Então, vamos ver aqui o acento, ó, da avó. Então, olha só, eu quero que vocês também pronunciem essa palavra avó em voz alta, para vocês perceberem a boca de vocês, né? Se ela vai abrir tanto quanto a outra palavra que está por vir, que vai ser o avô. Então, vamos lá. Primeira palavrinha, avó. Então, falem alto aí também na casa de vocês. Avó. Solte a voz, fala alto. Avó. Então, a sua boca abriu, certo? Então, o som saiu o quê? Aberto, né? Então, o acento que eu estou usando aqui nessa palavra é o acento agudo. Agora, tem aqui a imagem do vovô. Então, eu quero que vocês agora pronunciem a palavra avô. Então, vamos lá. Alto. Avô. Abriram a boca? Bastantão? Como vocês abriram para falar avó? Sim ou não? Sim. Não. Avó, avô. O som saiu o quê? Mais fechado. Claro que vocês abriram a boca, né? Para vocês falarem, você não vai falar de boca fechada. Mas eu digo abrir a boca no sentido do som aberto e do som fechado, certo? Não é boca aberta e boca fechada. É o som, gente, ó. Avó, avô, ó, entendeu? Então, aí, no avô, eu tenho o acento circunflexo, né? Então, vamos lá, vamos seguir aqui. Depois que eu fiz essa comparação, né? Eu vou entrar aqui na atividade, ó. Então, você vai empregar, né? Você vai colocar o acento circunflexo nas palavras a seguir. Então, olha só. Você, primeiramente, você vai ler as palavras, certo? Ó, é o exercício 1, tá bom? Ó, então, ó, nós temos a palavra infância,
três, você, bebê, ônibus, ciência, orgânico, colônia e silêncio. Todas essas palavras, turma, elas fazem o uso do acento circunflexo. Basta você agora ler em voz alta e saber identificar aonde vai esse acento. Lembrando que o acento circunflexo também ele é acentuado na sílaba mais forte, ok? Então vamos lá. Leiam a palavra, falem para vocês poderem ouvir e identificar aonde que ela é acentuada. Combinado? Então vamos lá. Primeira palavra, infância. Então, ó, infância. Aonde que é o acento da palavra infância? No A. Isso, no A do Fá, né? Ó, infância. Então, coloquem o acento circunflexo aí. Na outra palavrinha, vocês vão fazer sozinhos, tá bom? Então, 3. Aonde é o acento circunflexo na palavra 3? No E. No E. Muito bem. Então, continuem aí, que já já eu volto para a correção, tá bom? Quem terminou 1 já pode fazer o 2. O 2 é o seguinte, turma. O 2 tem palavras aqui embaralhadas, certo? E todas essas palavras também estão empregadas o acento circunflexo, certo? Então, você vai ler aqui as sílabas e vai juntar e vai criar essa palavra, tá? Você vai desembaralhar, certo? Então, vamos, por exemplo, ó. Mil e pré. Como que essa palavra existe? Miopre? Não, então ela está embaralhada. Como que eu faço para desembaralhar? Então, eu vou colocar o pre primeiro, certo? Prêmio. Então, eu já sei que essa palavra é prêmio. Então, eu vou desembaralhei e registrei aqui embaixo no espaço para eu juntar essas sílabas e formar essa palavra, tá bom? Então, olha só. Desembaralhe as sílabas e forme as palavras. Veja que todas elas têm acento circunflexo. Então, assim, turma, não adianta você desembaralhar, formar a palavra e não colocar o principal. Que qual é o principal aqui? O acento circunflexo, né? Porque vocês sabem que um acento faz toda a diferença na palavra, tá bom? Então, vamos lá. Exercício 1, você vai acentuar. No exercício 2, você vai desembaralhar e não esquecer esse acento. Tá bom? Vamos lá. Vou fazer no Word com vocês, então nós vamos fazer a palavra junto. Eu vou fazer aqui no Word, vocês vão ler aí e nós vamos identificar aonde que vai ficar esse acento circunflexo, tá bom? Então vamos lá. Primeira palavra, a palavra infância, certo? Nós já até comentamos aonde que fica esse acento na palavra infância. Mas, vamos lá. Vamos novamente reformular isso aí, né? Reforçar. Então, infância. O acento é no A do Fá, né? Então, não vai ficar infância. É infância, certo? Então, percebam quando vocês, se não tivessem um acento, como ficaria essa palavra? Infância, né? Porque é o Fá. Infância. Só que eu não falo infância. Eu não falo infância porque ele tem um acento circunflexo e onde é o quê? Eu pronuncio com o som mais fechado, né? Então, infância, certo? Próxima palavra é a palavra 3. Também, se não tivesse o acento circunflexo, eu falaria tres, né? Porque tré, tres. Como tem o acento circunflexo, então ficou 3. Certinho? Próxima palavra. Você. Aonde que vocês colocaram o acento na palavra você? Vamos lá. No E. No E do C, né? Então, vamos No lá. E. Isso, no E. Você.
Se não tivesse o acento, ficaria você, né? Você. Então, como tem um acento circunflexo, fechou o som. Você e não você, né? Próxima palavra. Bebê. Onde dá o acento do bebê? No E. No E do segundo B, né? Bebê, senão ia ficar bebê, né? Próxima palavra, ônibus. Aonde vocês colocaram o acento circunflexo no ônibus? No I. Não, não, não. Presta atenção, ó. A vogal O. Se não tivesse o acento, como que eu ia pronunciar essa palavra? Eu ia pronunciar falando ônibus. Eu falo ônibus? Não, eu falo ônibus. Então, eu fechei esse som do O. Então, o acento vai ser no O, ó. Ônibus. Se não tivesse o acento, ficaria ônibus, né? E não é ônibus. Então, vamos lá. Acentuar no O, ok? Ônibus. Certo? Arruma aí, tá bom, Larinha? Depois tem a palavra ciência. Aonde vocês colocaram o acento nessa palavra? No A. Ó, se não tivesse o acento, ficaria ciência. Eu falo ciência? Não, eu falo ciência. Então, eu vou acentuar o E, ó. Ciência. Se não tivesse o acento, eu iria falar ciência, ciência, né? Porque é o som do E, né? Então, vamos lá. Colocar o acento no E, ciência. Próxima palavra, orgânico. Aonde vocês colocaram o acento? No A, muito bem. Porque se não tivesse o acento no A, ia ficar orgânico. Orgânico? Eu falo orgânico? Não, eu falo orgânico. Eu fecho o som. Então, vamos lá. Então, eu vou colocar o acento no A do Gá, né? Senão ficar orgânico. Orgânico, ok? Próxima palavra. Colônia. Aonde é o acento da palavra colônia? No O. Se não tivesse o acento no O, ia ficar colônia, colônia. Quem fala colônia aí? Ninguém fala colônia, né? Nós falamos colônia. Então, fechou também o som do O do Lo, né? Então, vamos lá. Colocar o acento no O do Lo, colonia, ok? Senão ficaria colônia, colônia. Agora, a última palavra é a palavra silêncio. Então, presta atenção, ó. Onde vocês colocaram o acento? No E. No E. Se não tivesse o acento no E, ficaria como? Silêncio. Vocês falam silêncio? Não. Não, por isso que tem um acento no E, para fechar o som do Lê, né? Ó. Silêncio. Senão ficaria silêncio, né? Então vamos lá. No E do Lê. Silêncio. Opa. Silêncio. Ok, turminha? Então, quando vocês forem acentuar qualquer palavra, leiam primeiro em voz alta, para depois vocês identificarem aonde que vai o acento, tá bom? Combinado? Então, vamos lá. Exercício 2 agora. No exercício 2... O exercício 2 é o exercício de desembaralhar, né? Então, vamos lá. Desembaralhe. Então, a primeira palavra, eu já até comentei com vocês, né? Então, ficou a palavra prêmio, certo? Então, vamos lá.
Vejam direitinho se vocês colocaram o acento no lugar certo, né? Não esqueceram o acento. Então, a primeira palavra, prêmio. Do ladinho do prêmio, eu tenho as sílabas co, pan e ni. Como que ficou essa palavra aí, segundo ano? Como que ficou essa palavra? Co, pan, ni. O que vocês colocaram aí? Pânico, muito bem, a palavra pânico. Então, vamos lá. Pânico, ótimo. Do lado do pânico, tem as sílabas mi, na e lá. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui no livro, para ficar mais fácil, né, para vocês. Deixa eu responder lá no livro, tá bom? Ai, meu Deus, calma aí. Então, vamos lá. Primeira palavrinha ficou prêmio, né? Deixa eu responder aqui. Todo mundo acertou, né? Prêmio. Eita, esse acento. Prêmio. Segunda palavra ficou pânico, ok? Então, vamos lá. Pânico. Confiram aí também, tá bom? Depois do pânico, eu tenho as sílabas mi, na e lã. Lã. Mi, na, lá. Como que ficou a palavra? Lâmina. Lâmina. Muito bem. Então, vamos lá. Lâmina. Ótimo. Ficou lâmina. Agora eu tenho as sílabas ni, san, mo e de. Desânimo. Como que fica essa palavra aqui? Desânimo. Desânimo, muito bem. Se não tivesse o acento, iria ficar desânimo, né? Então, é desânimo. Olha só, tem o som de Z, né? Mas escreve com S, né? Desânimo. Então, depois da palavra desânimo, eu tenho a palavra, as sílabas do, pen e lo. Como que vai ficar essa palavra, segundo ano? Pêndulo. Pêndulo, muito bem. Pêndulo. Então, vamos lá. Opa, com N, né? Não posso esquecer daquela regrinha, né? Antes de P e B que eu uso M, né? Então, ó, pêndulo. Ótimo. Agora, a última palavra. To, tran e si. To, tran, si. Muito bem. Trânsito. Aqui é o si? Escreve com S? Sim. Mas tem som de Z, né? Então, vamos lá. Trânsito. Então, olha só, observaram que tem duas palavras com o som de Z, mas que escreve com S, ó, desânimo e a palavra trânsito, tá bom? Todo mundo conseguiu fazer? Ótimo. Agora, o exercício 3, recorte de revistas, jornais, livros antigos de vocês, tá bom? Palavras que tenham acento circunflexo, tá bom? Então, essa lição aqui vai ficar como lição de casa. Então, já coloquem aqui o desenho da casinha, tá bom? Como lição de casa, tá? Agora, outra coisa. Vocês estão com a ficha de vocês aí? Ficha de atividades? Então, eu tenho a outra lição de casa, que como vai ser português, eu já vou explicar, tá bom? Então, nós temos essa lição de casa, né? Que é de recortar palavras com acento circunflexo, ok? Agora, vocês vão lá na ficha de atividades, na página 17, tá bom? Coloquem lá na página 17 da ficha, para eu ler com vocês rapidinho e explicar como será a lição de casa também da ficha na página 17 e 18, ok? Estou esperando aqui, tá bom? Vocês acharem a página para eu poder explicar.
Então, tem esse texto, O Mais Belo Jardim. Vocês irão ler o texto, certo? Depois, exercício 2. Então, o primeiro passo é ler o texto. Exercício 2. Pinte a resposta correta. Então, olha só. A. Onde a borboleta voava? Aí vocês vão ler o texto, entender o texto e responder. Aonde que a borboleta voava? Só vai ter uma alternativa correta. Você vai pintar uma alternativa, tá bom? B. Quem pousou na rosa mais bonita do jardim? Então, quando você lê, você também vai saber quem foi que pousou na rosa mais bonita. Foi o besouro? Foi a abelha ou foi a barata? Então, você vai pintar somente uma também, tá bom? C. Para que flor a borboleta voou? Então, para que flor que a borboleta voou? Foi para um girassol? Foi por uma margarida ou foi por uma violeta? Então, só vai saber quando ler o texto. E também só tem uma resposta correta, tá bom? Virou a página da ficha, página 18. O que a borboleta desejou que acontecesse ao besouro? Então, também vocês só vão conseguir responder depois que fazer a leitura, tá bom? Por que ela desejou isso? Então, além de você escrever a resposta, você tem que justificar, colocar o que você entendeu. Por que ela desejou isso? Tá bom? Não é só colocar a resposta e acabou. Tem que justificar, tá bom? 4. Qual é a sua opinião sobre o sentimento da borboleta? Então, assim, é uma resposta pessoal. Qual é a sua opinião sobre o sentimento da borboleta? Então, você vai dar a sua explicação aqui, vai justificar também, tá bom? Exercício 5. Agora você vai voltar lá no texto e vai circular as palavras em que o S tem o som de Z, né? Foi o que nós acabamos de fazer agora de falar agora sobre o exercício, né? Nós tivemos duas palavras que tem som de Z, mas se escreve com S. Aqui é a mesma coisa, só que vocês vão lá no texto e vocês vão circular as palavras que são escritas com S, mas tem o som de Z, tá bom? E depois vai escrever aqui, tá bom? Quais palavras vocês acharam lá que escreve com S e tem som de Z? Vai listar aqui, ó. Tem 9 palavras, tá bom? Então, vocês vão achar 9 palavras lá no texto. 9 palavras que tem som de Z, mas escreve com S, tá bom? E por último, exercício 6. Como você imagina a borboleta e o besouro da história? Desenha aqui nesse espaço. Então, olha só. Nós temos, então, 2 lições de português, né? Da página 17 e 18 da ficha e a página 17 do livro, que é para recortar palavras com acento circunflexo, ok? Combinado? Então, agora, turminha, nossa aula de português também vai ficando por aqui. Nós vamos para a aula de matemática, tá bom? Não se preocupem em relação à página, né, para marcar aí a lição de casa, porque vai ser enviado lá no app do Class, tá bom? Quando encerrar a aula, eu já vou colocar a lição de casa de hoje, tá bom? Só que eu tenho que explicar, né, o que é a lição de casa do dia, tá bom? Então, agora, nós vamos para a aula de matemática, na página 81, turma. Então, todo mundo abre o livro na página 81, certo? 81 até a página 83. É porque aqui não coube para eu escrever até 83, mas vamos iniciar, né, na página 81. Enquanto vocês procuram aí, eu vou colocar aqui para mim, tá bom? Sobre metro, sobre o que mais? Quem lembra? Hein? Sobre metro, o que mais que a gente aprendeu? Medidas de comprimento, né? Instrumentos de medida, certo? O que mais? Agora, nós vamos
aprender sobre medidas de capacidade. Quando eu falo medida de capacidade, eu vou medir a capacidade usando o quê? Recipiente, certo? Então, olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Aqui na imagem do livro, tem a imagem de galão de água, né? Garrafas de água, né? Garrafa, galão, certo? Então, olha só. Então, está aqui, né, nos mostrando que essa garrafa, ela tem 1 litro, certo? E 1 litro equivale ao quê? A 2 garrafinhas de 500 ml. Lembra que eu falei hoje, bem no início da aula, para que vocês pegassem a garrafinha de vocês, né? Porque hoje está muito calor, né? Então, a garrafinha de vocês, como a minha garrafinha, ela tem 500 ml. Então, né? Eu tenho meio litro. Por que meio litro, professora? Porque tenho 500 ml, a metade de 1 litro, certo? Por que ml, professora? Porque nas medidas de menores valores que 1 litro, eu falo mililitros, né? Que é ml. Por exemplo, quando vocês vão almoçar com a mamãe no restaurante, ou vocês vão no mercado, ou em algum lugar que vocês estão com sede, vocês pedem por um refrigerante, um exemplo, né? Então aí a pessoa fala: você quer o quê? Você quer de lata? Você quer de garrafinha de 600 ml? Então, assim, tem muitos ml, certo? Tem refrigerante de 250, aquela caçulinha, tem aquela latinha de 350, tem a garrafinha de 600 ml. Então, assim, tem uma variedade de garrafinhas de líquidos, né? Água também, eu tenho água de uma garrafa de 1 litro, eu tenho água com garrafinha de 500 ml, que é meio litro. Então, assim, tem uma variedade, né, de embalagens que contenham, né, o líquido, certo? Então, olha só, quando a mamãe vai preparar um bolo, vai preparar um bolo, um pão, né, ela usa um copo de medidas, né, para poder saber quantos ml de leite ou quantos ml de água irão precisar para fazer esse bolo, né? No caso, eu não tenho aqui no momento, eu não tenho o copo medidor, aquele copinho assim compridinho, né? Mas também, quem não tem, a mamãe também que não tem esse copo aqui, ó, que é do liquidificador. E se vocês separarem, né? Todo mundo tem um liquidificador em casa, certo? Se vocês repararem, eles têm aqui, ó, os números, né? Que são as medidas, porque também ele é um copo de medidas, certo? Então, por exemplo, no bolo tá pedindo 300 ml de leite. Então, vou pegar minha caixinha de leite lá. E quanto que vocês acham que a capacidade da caixinha de leite tem? Vocês já viram uma caixinha de leite com 2 litros de leite? Não, né? Quando vocês vão ao mercado comprar com a mamãe um leite, ou quem já verificou a caixinha, já verificou que tem um número, né, na caixinha de leite. E que número que é esse? Quem já reparou? Que número que tem? Quantos litros tem a caixa de leite? Tem 1 litro, turma. Isso, tem 1 litro, né? Então, a mamãe vai abrir a caixa de leite. E será que ela vai usar 1 litro no bolo? Não. Para isso que ela precisa desse copo medidor, né? Para poder ver quantos ml ela vai precisar para fazer o bolo, o pão, a torta, tá bom? Então, é muito importante ter esse copo para poder fazer as receitas, né? O procedimento da receita. Outra coisa, turma, existe também refrigerantes de 2 litros, né? Aquela garrafa grande, né? E também em casa, quando a mãe pede, que muitas pessoas não têm bebedouro, né? Então elas pedem aquela água que você coloca no suporte, né, da água para ter água filtrada em casa. Então, esse galão, ele tem 20 litros. Olha só, né? A diferença de uma garrafa de 1 litro para um galão de 20 litros, né, turma? É muita coisa, né? Então, olha só. Eu vou ler aqui com vocês.
né? O que está dizendo aqui a capacidade. Então, olha só. Para medirmos capacidade de recipientes, usamos a medida padrão, né? Qual é a medida padrão mesmo? É o litro. O litro é representado com a letrinha L, né? E quando eu falo de quantidades menores de 1 litro, eu falo de mililitro, que é o famoso ml, tá bom? Então, passou de 1 litro, passou de 1000, né? Porque 500 mais 500 dá 1000, né? Então, 1000 já é 1 litro, certo? Meio litro é o 500. Então, menos do que 1 litro, eu falo ml, certo? Então, veja abaixo a relação entre as medidas. Então, olha só, uma garrafinha de água que contém 1 litro, né? Então, em garrafas pequenininhas, ó, eu tenho a mesma quantidade, 1 litro. Só que eu tenho, né, metade em uma garrafa e a outra metade na outra garrafa. Eu tenho 1 litro aqui, né, dividido em 2 garrafinhas, e tenho 1 litro aqui diretamente em uma única garrafa, certo? Geralmente as embalagens de líquido, gente, elas são bem específicas, né? Por exemplo, tem a lata de óleo, né? Tem a garrafinha de óleo também, que é de 1 litro, certo? Eu tenho, o que mais? O que mais eu tenho? Que embalagens mais vocês sabem que contém líquidos? Vamos lá. Farinha. Tem litros na farinha? Tem? A farinha, eu posso medir a capacidade dela pelo litro? Não. Então, o que eu tenho de líquido? Além de suco, de refrigerante, água, o que mais eu tenho líquido? Quando eu saio do banho, para eu ficar bem cheirosa, o que eu passo que tem líquido no frasco, na embalagem? Hein? Não. Além do também tem sabonete líquido, né? Tem barra e tem líquido. Tem também o shampoo que eu uso para lavar os cabelos. Mas quando eu saio do banho, que as pessoas falam, nossa, como você está cheiroso, cheirosa. O que eu passo? Perfume, né, Perfume. Perfume, né? Até as pessoas brincam, nossa, passou 1 litro de perfume. Por quê? Porque tá muito cheiroso, muito cheirosa, né? Então, eu tenho vários produtos, né? Se vocês forem no supermercado, vocês observem essa seção que tem aí as embalagens líquidas, tá bom? Olha só, então vamos lá. Todos eles podem ser utilizados para medir líquidos. Então, olha só, eu tenho aqui a imagem de uma jarra, certo? Então, ó, nessa jarra eu posso medir os litros também, ou ml, né? Só que aqui é uma jarra grande, né? Então, ela não é para medir pequenas proporções, né? No caso. Agora, aqui, né? A xícara, a caneca, né? A caneca, ela cabe o quê? Ela cabe mais de 1 litro aqui na caneca? Não. Então, ela cabe o quê? ml, né? Que é menor do que 1 litro, é menos que 1 litro. Essa garrafinha aqui, ela deve ter quantos litros mais ou menos? De 1 a 1,5 litro, né? Certo? Quem compra água sabe, né? Que tem garrafinhas de água de 1 litro, garrafa de água de 500 ml, né? Que são as menores. CM, Isso. E aqui tem o ML, galão de água, que é aqueles que eu falei, que coloca no suporte, né? Que isso aqui tem 20 ML. litros. Isso. Aqui nesse galão já é litros, né? Já são litros. Então, olha só. Agora vamos fazer os exercícios, né? Página 82. Então, olha só. Todos os recipientes abaixo, turma, estão cheios de água, certo? Você vai circular o que aparentemente contém a maior quantidade de líquido, ou seja, aquele que suporta, né, que comporta o maior capacidade de líquido. Então, se eu olhar aqui, ó, qual é que vai ter a maior capacidade? Que vai conseguir colocar mais litros na embalagem? Qual seria? É a garrafa? O galão do meio. É o galão maior ou o galão menor?
O galão maior. Galão maior. Então, eu vou circular o galão maior, certo? Então, circulem aí, tá bom? O galão maior. Agora, o exercício 2. Caio e Alexandre estavam enchendo garrafões. Então, olha só. Um estava com um copo vermelho, né, que é maior, e o outro estava com um copo azul, que é um pouco menor, né? Então, olha só. Então, eles estavam enchendo garrafões de água de mesma capacidade. Para isso, Caio usou o copo vermelho como instrumento de medida e Alexandre usou o copo azul. Qual dos meninos, então quem foi? Foi o Caio ou foi o Alexandre? Qual dos meninos levou mais vezes o copo até o garrafão para enchê-lo? Quem foi? Quem que precisou ir mais vezes encher o galão por conta do copo? Tem uma diferença. Alexandre. Copos, né? Então, olha só. O Caio estava com o copo vermelho e o Alexandre estava com o copo azul. Então, qual deles levou mais vezes? Qual deles precisou encher mais vezes? Foi o Alexandre ou foi o Caio? Alexandre. O Alexandre. O Alexandre. Muito bem. Agora, muito bem. Então, eu vou escrever aqui, gente. Alexandre. Ó, lembrando, escrever Alexandre com letra maiúscula. Só que eu não posso só escrever o Alexandre, né? Eu tenho que explicar, né? Eu tenho que justificar a minha resposta. Então, por que o Alexandre precisou levar mais vezes esse copo até o galão? Por quê, gente? O que vocês acham? Hã? Porque o copo dele é menor. Porque ele usou um copo Hein, turminha? Ele menor. usou um copo o quê? Menor. Isso! Pois o copo dele era menor. O copo dele era menor. Então, ele precisou ir mais vezes, né? Encher esse garrafão, né? Esse recipiente. Com o Alexandre. Por quê? Pois o copo dele era menor do que de Caio. Ok? Então, já justifiquei. Então, não esqueçam o nome de pessoas, Alexandre e Caio. Eu vou escrever com letra maiúscula, tá bom? Então, vamos lá. Alexandre, pois o copo dele era menor do que de Caio, ok? Ponto. Prontinho? Não. Agora, o exercício 3, turminha. No exercício 3, olha só, até que trouxe aqui para vocês, eu coloquei aqui, ó, eu trouxe um copo. Eu trouxe um copo porque, como vocês sabem, né, não existem inúmeros tipos de copos, né? Então, assim, o copo, ele não tem, ele tem também, existe também o copão, né, de 1 litro, né? Porém, os copinhos que vocês vão em aniversário, eles são o quê? Eles são copos de ml, né? Então, olha só. Joana, ela quer encher a garrafa abaixo com água, certo? Então, olha só. Tem uma garrafa aqui, certo? E ela tá enchendo com copinhos, certo? Então, até agora, ela despejou a quantidade de 2 copos de água no recipiente. Então, olha só. Ela usou 2 copos, certo? Então, olha só. Então, se ela usou 2 copos para esse tanto, olha só. Então, eu tô vendo, eu tô percebendo aqui na imagem
Se ela usou 2 copos para esse tanto, e os tantos são em proporções iguais, ó, vocês estão vendo? Então, ela vai precisar de mais 2 aqui, mais 2 e mais 2, certo? Então, vocês vão ter que fazer a soma aqui, ó. 2, mais 2, mais 2, mais 2. Quantos copos ela irá precisar para encher toda essa garrafa? Então, vamos pensar, ó. Coloca o número 2 aqui, aonde está a marca do copo cheio, certo? 2. Colocou o número 2 aqui do lado? Então, ela vai precisar de mais 2 para encher até aqui. Então, você vai colocar o número 2 aqui, certo? Então, 2 mais 2, eu já sei que são 4. Para encher o outro tanto, ela vai precisar de mais 2. Coloque em cada tracinho 2 e você vai somar tudo. 2 mais 2 mais 2 mais 2. Quantos copos de água Joana ainda precisa para encher as garrafas? 8. Muito bem, segundo ano. Então, ela vai precisar de... São 8 copos no total, né? Ela já tinha 2, certo? Então, tira esses 2 que já tinha. Quantos ela vai precisar ainda? No total, são 8. Ótimo. Só que ela já tinha colocado 2 copos. Ela já tinha enchido 2 copos. Então, tira aí. 8 menos 2. Então, ela vai precisar de 2, 4, 6, né? Então, a resposta correta... 6 copos, tá bom? Mas, professora, deu 8. Ótimo, eu sei que para encher a garrafa toda são 8 copos. Porém, já tinha aqui 2 copos cheios. Então, eu não posso contar com esse, tá bom? Quantos ela ainda irá precisar? Então, ela já tem 2. Ela vai precisar de 2, 4, 6, ok? Então, 6 copos, tá bom? Quantos copos de água cabem na garrafa? Então, vocês somaram tudo, lembra? Quanto que deu mesmo? 8. 8, muito bem. O total que cabem na garrafa são 8 copos, né? Então, vocês vão escrever aí 8 copos, ok? Agora sim, tá vendo como faz diferença a pergunta? Primeiro perguntou quantos copos Joana ainda ia precisar para encher a garrafa. Então, ela ia precisar de 6 copos, porque 2 já estava cheio, né? 2 copos já estavam cheios. Agora, quantos copos de água cabem na garrafa, o total? Então, eu já sei que são 8 copos, certo? Agora, você vai escrever, agora é uma resposta pessoal, tá bom? Você vai escrever 2 produtos que podemos comprar em litros. Então, olha só, lembra que eu falei sobre alguns produtos que nós encontramos em líquido? O perfume, o que mais? Shampoo, sabonete, leite, óleo, o que mais? Refrigerante, chá, sucos, não é? Então, vocês vão escolher 2 produtos e vão escrever aqui, tá bom? No exercício 4. Cada um escolhe o produto que quiser, desde que seja o quê? A embalagem contenha o quê? Líquidos, tá bom? Então, ó, escolham 2, tá bom? 2 produtos que podemos comprar em litros, tá bom? Agora, no exercício 5, olha só, presta atenção aqui. No exercício 5, segundo ano, Fábio, ele foi ao mercado para comprar 2 embalagens de óleo. Ao todo, ele levou 1 litro de óleo. Então, olha só, turma, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Ó, quando nós vamos ao supermercado, né? Hoje em dia nem sei também se existia antes, né? Nós vamos ao mercado, o óleo, ele é vendido
1 litro, né, na garrafinha, certo? Antigamente existia as latas de óleo mesmo. Hoje eles estão colocados na garrafinha, né? Então não vende 500 ml de óleo. Só existe a embalagem de 1 litro. Porém, aqui no exercício, como o exercício está querendo que vocês imaginem, né, quantas embalagens vocês precisam comprar, né, para formar 1 litro. Então, vamos pensar assim, não existe garrafinha de 500 ml, 200 ml de óleo, tá? O óleo é vendido no mercado, é 1 litro, tá bom? 1 litro. Só que aqui a gente vai usar a imaginação, tá bom? É só para deixar claro para vocês, que de repente vocês podem ir no mercado e falar, nossa, mas no livro tinha garrafinha de 200 ml de óleo, 500 ml. Não existe, vocês não vão encontrar no mercado, tá bom? É só de 1 litro. Então, vamos lá. Então, o Fábio, né, ele foi ao mercado para comprar 2 embalagens de óleo. Ao todo, ele levou 1 litro de óleo. Então, olha só. Para ele levar 2 embalagens, ele tem que levar 2 garrafinhas de quantos ml para dar 1 litro? Então, ele tem que comprar meio e mais meio para poder dar 1 litro. Então, qual seria as garrafinhas que ele teria que comprar, né, para poder dar 1 litro? Então, será que é a garrafinha de 250? Então, vamos pensar comigo aqui, ó. Se ele comprou 2 garrafinhas de 250, dá 500, né? Porque 250 mais 250 dá 500. 500 ml é igual a 1 litro? É? 500 ml é igual a 1 litro? Não. Então, qual seria a opção dele para levar 2 garrafinhas e levar ao todo 1 litro de óleo? O que eu vou circular aqui, turma? Quais são as garrafinhas? 125. 125? Não. O que vale a 1000 ml. 1000. Então, para dar 1000, ele vai levar 2 garrafinhas. 2 garrafinhas de quanto cada? Vamos pensar. De 500. Exatamente. 2 de 500, porque 500 mais 500 vai formar 1000. E 1000 é igual a 1 litro, certo? Então, vocês vão circular a garrafinha de 500, certo? Essa aqui. E depois a outra garrafinha de 500, para ficar 1 litro, ok? Muito bem. Agora, no exercício 6 e último exercício, hein, turminha? Para preparar um refresco, vocês sabem, né, gente, que existem sucos, além de líquidos, existem sucos de pó, né, que você tem que misturar com uma quantidade de água. Vocês sabem disso, né? Vocês até sabem fazer isso, né? Quando a mamãe fala assim, não tem refrigerante, ou não tem suco, né? Faz aí um suquinho. Então, vocês vão lá, peguem o pozinho, né? A jarra, coloca o pó, coloca a água, mexe e faz o suco. Lembrando que esse suco, ele não é muito, né, bem-vindo, né? Porque ele tem muito corante, né? Não faz muito bem para a saúde, mas num aperto, né, é válido. Então, vamos lá. Para preparar um refresco, usa-se 1 litro de suco concentrado. Olha só. Então, olha só, para fazer 1 litro de suco, eu preciso de 3 litros de água. Olha só, usa-se 1 litro de suco concentrado, né? Esse aqui é aquele líquido. Sabe o maguari? Quem já viu aquele suco maguari? Aquele suco, aquele concentrado, né? Que a gente mistura também. Tem o pozinho, né? Que eu misturo com líquido, né? E também tem essa garrafinha de maguari que tem nos mercados, né? Que tem de maracujá, tem de manga, né? Quem já viu? Então, olha só. Essa mistura de 1 litro, ele faz até 3 litros de suco, certo? Olha só. 3 litros de água, né? Ou seja, vai virar suco.
Desenhe a quantidade necessária de garrafas de água para preparar o refresco se usarmos toda a garrafa de suco. Então, olha só, eu já sei que para esse concentrado de 1 litro, ele faz quantos litros? Ele precisa de quantos litros de água, turminha? 1 litro de suco. 2. Ele vai colocar quantos litros de água, se fosse fazer tudo? 1. Não, olha só. Para preparar o refresco, usa-se 1 litro de suco e eu vou usar 3 litros de água. Então, quantas garrafinhas de 1 litro de água que eu vou ter que desenhar aqui para fazer esse suco? 3. 3. Muito bem. Então, olha só. Eu vou ter que desenhar 3 garrafinhas de 1 litro de água, tá bom? Então, eu vou desenhar 3 garrafinhas de água. Cada uma contendo 1 litro, tá bom? 3 de água e uma de suco. Eu faço um suco bem concentrado, certo? Se eu fosse usar metade desse suco, eu iria desenhar uma garrafinha de 1 litro, né? E mais 500 ml, que é a metade de 3 litros, né? 1,5 litro. Mas como eu vou usar a garrafinha toda de 1 litro, então eu tenho que desenhar 3 litros de água, tá bom? Já terminei. Quantas garrafas mesmo? 3. São 3 garrafinhas de água para 1 litro de suco, tá bom? Ou se eu quiser, né, gente, eu posso desenhar também garrafinhas de 500 ml. 500 mais 500 eu formo 1 litro. Depois 500 mais 500 eu formo mais 1 litro, né? Então eu teria que desenhar também, é uma outra opção, né? Desenhar 6 garrafinhas pequenininhas de 500. Ou 3 de 1 litro, tá bom? Terminei. Então desenhe aí, tá bom? No total, né, eu vou ficar com quantos litros? No total. Eu tenho 3 de água e uma de suco. Então, 3 mais 1 dá quanto? Dá 4. Isso, então eu vou ter no final 4 litros, né? Por que 4 litros? Porque eu vou juntar 3 litros de água para uma de suco. Então, no total, o meu refresco, né, vai ficar com 4 litros. Não vai ficar só 3, porque só 3 eu tenho de água, né? Então, 3 de água e 1 litro de suco. No total, misturando tudo, né? Porque eu vou misturar, né? Eu vou misturar meu suco com a água. Então, eu vou ter no total de 4 litros, ok? 3 garrafinhas de água de 1 litro, mais 1 de suco, vai totalizar 4 litros, ok? Segundo ano. Alguém ficou com alguma dúvida? Não. Deu para entender? Terminei. Todos terminaram? Sim. Sim? Então tá bom. Que horas são aí? Quem tem horas para saber que horas são? Está na hora de É tomar o lanche? 14h43. 14h46. Vocês querem continuar? Não. Pessoal, a aula acabou, tá bom? Daqui a pouco eu vou lá no Class passar a lição de casa de vocês, que é português, tá bom? Então, olha Ô, só. tia, como não esqueceu que o tio Carlos mandou 1 minutinho para a gente conversar um pouco.
Como não esqueceu? Quando foi comunicado para vocês, vocês podem ficar à vontade, né? Quando termina a aula, a professora não vai participar desse momento. Vocês podem ficar, né, conversando, né? Quem quiser ficar conversando pode ficar, enfim. Aí a professora sai e deixa vocês na sala, tá bom? À vontade. Mas só quem quiser. Quem não quiser já pode encerrar, fechar a câmera e tchau, tá bom? Então, assim, vocês combinem aí um dia de ficar conversando, né? Porque quando eu dou tchau, é que encerrou a aula, tá bom? Mas vocês ainda podem continuar, beleza? Tá bom? Então, gente, ó, um beijo. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Até amanhã.